Hoje falarei com vocês sobre um tema bastante forte, sobre um tema bastante polêmico, que aflige toda a humanidade e principalmente muitas pessoas perto de nós. Que tema é esse que faz com que as pessoas sintam dores que ninguém sabe explicar? Que sentimento é esse que faz com que as pessoas cheguem ao ponto de tirar a própria vida? Quais são as dinâmicas ocultas por trás do suicídio? Falar de suicídio é falar de toda uma questão muito mais profunda que a humanidade possa vir a conhecer. Falar de suicídio é falar das dinâmicas ocultas que nós podemos estar nela e nem sabemos. Falar de suicídio é falar sobre honra aos nossos ancestrais, honra aos que amamos e principalmente o seguir. Eu sigo você. Então, nas dinâmicas ocultas do suicídio, quais são essas tramas que nós não percebemos e que muitas vezes elas estão aí nos rodeando? Seja por uma ideia, seja por pensamentos fixos, ou seja por momentos de desespero que a pessoa se vê e ela o tempo todo fica com essa ideia martelando. Falar de suicídio é falar de dor. Falar daquele amor que adoece. É falar de sentimentos que muitas vezes nós não sabemos, que temos dentro de nós e que nós carregamos. O suicídio. Quando nós ouvimos falar essa palavra, dói profundamente e dá até arrepio. As pessoas que morrem, que suicidaram, muitas pessoas nem falam delas, né? Elas ficam como segredos familiares, ficam excluídas. Então, como olhar para o suicídio de uma forma que faz com que nós possamos ressignificar essa dor em amor? Falar de suicídio é falar de todo o nosso sistema, que muitas vezes nós percebemos que há exclusões, mas agimos como se todas as pessoas fizessem parte. E na verdade, muitos são excluídos. Quando existe alguém no sistema que suicidou, alguém do sistema pode querer seguir essa pessoa. Se for uma pessoa muito próxima de nós, como os nossos pais, nós muitas vezes também desejamos ir para a morte. E aí nós inventamos várias desculpas. E entre elas, podemos exagerar no álcool, podemos exagerar nas drogas, podemos utilizar muitos alimentos, fazendo com que nós tornemos obesos para ir perdendo saúde e estarmos novamente no risco. O suicídio não é somente o suicídio direto. Quando eu falo de suicídio, eu falo de todas as formas que o ser humano procura para encarar e ver a morte bem de perto. Quando eu falo também de esportes radicais, quando nós olhamos para uma pessoa e nós vemos elas fazendo aquilo, nós falamos assim, nossa, como que essa pessoa consegue fazer uma coisa que é dita como esporte radical que leva quase à morte? Né? Muitas vezes nós observamos, né, essas pessoas que fazem voo livre como o homem morcego, passando por lugares que um errinho ali é fatal, o que leva essa pessoa que julga estar fazendo um esporte radical, mas inconscientemente está indo para a morte. Quando nós falamos de suicídio, nós falamos de todas as formas que pode nos levar a sucumbir e a morrer. E nessa situação, o que nós estamos fazendo? Quem nós estamos honrando? Quem que nós estamos seguindo? Então, falar de suicídio é um assunto muito profundo. É um assunto muito sério e um assunto que muitas vezes pode mexer com feridas que nós nem imaginamos. Quando os nossos pais têm essa vontade inconsciente de ir para a morte, os filhos também podem, por amor aos pais, falar antes eu do que você. Essa frase é muito comum nas constelações. Quando nós percebemos que os nossos pais estão em sofrimento, nós inconscientemente nós desejamos que nós vamos antes dos nossos pais. Então, ir para a morte antes dos nossos pais é uma forma que nós, na nossa criança interior, nos organizamos para deixar os nossos pais na vida e nós irmos, como se nós pudéssemos substituir quem está indo para a morte, né? Então, os pais que têm depressão profunda ou doenças gravíssimas, que visivelmente os filhos percebem que esses pais podem morrer a qualquer momento,
eles podem querer ir para a morte antes dos pais. Isso é uma dinâmica. Até os 7 anos isso é muito comum. As doenças infantis são uma forma que as crianças se organizam para poder morrer antes dos pais, né? Então, a depressão, as doenças muito graves, elas indicam algo sério no sistema que deve ser olhado com todo o amor para ressignificar algo que alguém não olhou lá atrás ou na nossa geração mesmo atual. Então, falar de suicídio, nós podemos falar várias frases, como eu falei aqui agora, de eu antes de você. Isso é muito comum acontecer das pessoas que nós que somos filhos, fazer isso no lugar dos nossos pais, de nós querermos irmos para a morte antes dos nossos pais, como se nós conseguíssemos aliviá-los. Outra dinâmica que acontece no suicídio é quando nós estamos na vida e algum ancestral que suicidou, né, ele não foi olhado, nem lembrado, nem dado um lugar de honra, porque geralmente as pessoas que suicidam, elas são excluídas do sistema, né, gente? Então, quando elas são excluídas, nós sabemos que através das 3 ordens do amor, a lei do pertencimento faz que energeticamente alguém atualize a versão, não para ir para o suicídio, mas como uma forma de autocura. Mas muitas vezes, como a humanidade não está conectada com o que nós somos, nós nos perdemos e repetimos de destinos. E muitas vezes nós ouvimos essas palavras como maldição familiar. E na verdade não é uma maldição familiar. São pessoas excluídas do sistema que ninguém olhou. Por achar feio ou achar que isso não se deve falar no sistema porque o suicídio é uma coisa muito forte. E aí esse suicida ficou excluído. Alguém no sistema sente energeticamente uma exclusão e através da lei do pertencimento traz essa energia. Só que muitas vezes essa pessoa que recebe e sente essa energia, ela não está preparada para se curar. E muitas vezes ela se embola no destino do ancestral, repetindo como se mais uma vez o sistema tivesse que olhar para uma dor como forma de resgatar uma dor lá dos ancestrais. Um caso muito corriqueiro que nós observamos é o caso do Getúlio Vargas, que ele suicidou, o filho dele suicidou e o neto suicidou, né? Quando olha-se para a história de pessoas assim, as pessoas podem falar que é uma maldição familiar, né? Mas na verdade, quando nós olhamos com os olhares das constelações familiares, um olhar sistêmico, nós conseguimos enxergar que inconscientemente um foi seguindo o outro. E provavelmente Getúlio Vargas seguiu um ancestral que foi excluído. E o filho dele, por amor a ele, fez igual. E o neto fez também igual, por amor a todos eles. Como eu sempre falo aqui, só existe o amor. O amor que cura e o amor que adoece. E infelizmente a humanidade faz a escolha pelo amor que adoece. Os suicidas são, então, as ovelhas negras, alarmando que existe algo no sistema que deve ser olhado e que não está sendo olhado, apesar de tantas repetições de destinos no sistema familiar. Quando eu também posso falar com vocês que se eu posso falar que eu antes de você, essa frase inconsciente que existe, eu posso também falar que eu sigo você, que é o caso de pessoas no sistema que várias pessoas se suicidaram. Quando eu falo eu sigo você, é como se eu falasse eu indo para a morte igual você, eu também estou aliviando o meu destino. Então, quando nós falamos de suicídio, nós estamos falando dos emaranhamentos do sistema familiar. Quais são essas questões que muitas vezes as pessoas não olharam? Quais são essas questões que inconsciente eu posso estar na minha vida fazendo e eu nem sei que eu estou indo para o suicídio, né? Nas dinâmicas ocultas que eu já falei aqui, na questão desses meninos muito jovens que vão para o crime, que utilizam o tráfico como meio de ganhar a vida, essas pessoas inconscientes, elas estão conectadas com essa energia que um dos pais querem ir para a morte. E aí eles começam a fazer algo perigoso para que eles morram antes.
Então, quando nós olhamos esses meninos muito novos no tráfico, nós estamos olhando crianças que querem ir antes dos pais como se fossem aliviar. O que parece bravura, o que parece força, na verdade é uma fraqueza. Quando existem esses meninos com arma a punho, ou então escopeta, ou então metralhadora, na verdade eles estão querendo adiantar o tempo que eles têm aqui na Terra. Que louco, né, gente? Quando nós falamos que se a vida é essa energia que vem de tempos que desconhecemos e de repente eu me encontro numa situação que eu quero acelerar a minha volta, significa que eu não estou honrando a vida que eu recebi. Existe uma ingratidão muito grande por trás das dinâmicas do suicídio, porque apesar de qualquer coisa que pode ter acontecido no sistema, de qualquer dor que não foi olhada no sistema, hoje eu estou aqui com a oportunidade de fazer algo diferente. Não podemos voltar atrás e fazer tudo diferente, mas nós podemos começar hoje e fazer algo muito melhor. Então, quando nós olhamos para o suicídio, nós inconsciente também nós enxergamos uma força de ingratidão. Porque por mais que tenha sido difícil e doloroso, por mais que essa alma sinta a energia de todo o sistema, qual é a minha parcela de contribuição para essa energia? Se o sistema ele entra em consonância com tudo que nós somos, o que existe dentro de mim que também atraiu isso? Quando eu falo de suicídio, eu falo de autoconhecimento. Eu convido vocês a se responsabilizarem por tudo o que vocês têm feito na vida de vocês. Quais são os pensamentos que atordoam a vida de vocês? Esses pensamentos são repetitivos, esses pensamentos são pensamentos que vocês nem tinham imaginado e de repente vem à tona e vocês falam assim, gente, eu nunca tinha pensado em morrer e aconteceu isso. Existem muitos casos que ninguém percebe nenhum sinal, porque nós, como eu sempre falo aqui, nós temos esse poder de mentir, né? Então, o que fez com que o homem de Neandertal e o homem sapiens se dividisse foi justamente a mentira. Quando eu escondo de mim mesmo tudo que pode fazer com que eu me sinta menos, né? Mais fraco, menos forte diante das situações da vida, diante das pessoas. Quando eu começo a sentir que eu não tenho forças, porque eu não estou conectado ao meu sistema familiar, eu começo a dar brechas também energéticas. Então, além de ter questões do sistema, existem também as questões de vibração, que nós somos seres humanos muito complexos. Nós não somos só esses seres humanos físicos, né? Físico, mental, nós somos espiritual, né? Nós somos ser social, nós somos muito mais. Nós somos seres que estamos conectados com toda a nossa ancestralidade. Então, quando eu falo de suicídio com vocês, eu falo de uma força muito grande que pode estar ligada aos ancestrais e essa energia fica o tempo todo lembrando que alguém do sistema desencarnou por suicídio. Mas eu também posso falar com vocês que se eu também existe algo em mim que atraia essa energia, os pensamentos serão mais frequentes. Pessoas que nunca verbalizaram ou nunca demonstraram sentimentos que não gostariam de estar na vida. Mas a própria vida, às vezes, já era um peso para essa pessoa. O próprio trabalho dela já era demonstração de algo que ela não queria. E aí, o tempo vai passando. A vida vai passando. E as pessoas não percebem. Porque hoje em dia, gente, está muito difícil nós percebermos as dificuldades dos outros. Porque nem as nossas nós paramos para observar. Porque nós estamos tão atarefados com tantas coisas que nós preferimos deixar guardados, né? Então, quando eu falo com vocês que nessa pandemia muitas coisas vieram à tona, é porque teve tempo, né? Até mesmo a questão do suicídio, às vezes as pessoas chegam a suicidar justamente porque elas tiveram muito tempo com elas. O que vocês têm feito do tempo que vocês estão tendo com vocês? Vocês estão separando o tempo para vocês se organizarem? De vocês olharem como vocês estão hoje, o que vocês comeram. Se eu perguntar para vocês o que vocês já comeram hoje,
Tem gente que nem lembra se comeu, se não comeu. Tem gente que às vezes a gente faz uma anamnese na Ayurveda, que aí a gente pergunta quantas vezes come durante o dia, ou quantas vezes vai no banheiro, a pessoa não lembra, porque muitas vezes está mexendo no celular. Qual o estado de presença de vocês na vida? Vocês estão na vida, no aqui ou agora, ou vocês estão em todos os lugares? Quando nós começamos a olhar para a vida com cuidado, nós começamos a olhar para o nosso bem mais precioso, que é a nossa vida. E aí nós começamos a ficar atentos aos nossos pensamentos. Poxa, por que está repetindo tantas vezes esses pensamentos em mim? E se a gente for capaz de verbalizar com alguém, para a gente poder trocar, procurar uma ajuda, porque quem não precisa de ajuda aqui na face da terra? Todos nós precisamos. O que falta são pessoas que tenham um olhar atento. Muitas vezes nós falamos as coisas e ninguém nos ouve. Muitas vezes as pessoas falam e a gente não quer saber. Quando nas tribos Zulus, quando os Zulus se encontram, eles não falam bom dia, boa tarde ou boa noite. Na tribo Zulus, quando eu encontro com outra pessoa, eu falo, eu vejo você. Qual é a dificuldade de nós enxergarmos no outro algo que existe dentro de nós? Qual é a nossa dificuldade de enxergarmos que nós hoje podemos estar no momento de ajuda, mas amanhã a gente pode estar no momento de receber ajuda? Nós muitas vezes agimos como nós nunca fôssemos precisar de ajuda. E daí a dor e o sacrifício e as dificuldades alheias são problemas deles. Qual é a sua parcela de contribuição para que o outro tenha um caminho mais leve? Porque nós podemos contribuir. Quando vocês falam algo que leva uma ajuda, um auxílio para alguém, e essa pessoa fala assim, nossa, eu nem tinha pensado desse jeito que você está falando. Quando nós não precisamos ajudar com as coisas materiais, se tiver as coisas materiais, porque nós somos feitos de matéria também, que possamos dar a nossa contribuição. Mas muito mais do que matéria, nós somos energia. Quando eu falo com vocês que a menor partícula que existe em mim são os prótons, elétrons, nêutrons, eu estou falando com vocês que a menor partícula que existe em mim é energia. Então eu sou energia, porque se tudo o que existe substancialmente ou sólido é energia condensada, nós somos energia. O que existe aí, na sua frequência vibratória que influencia para que suas células não vibrem o amor. O que vocês têm vibrado? O que vocês têm feito de contribuição na vida das pessoas que às vezes querem ouvir uma palavra amiga? Eu deixei bem claro que esse tema da live de hoje, até a hora que eu entrei aqui, faltava muito pouco, eu recebi uma sugestão para falar. E aí, no pré-live, que eu sempre falo, uma pessoa sugeriu um outro tema, mas esse tema suicídio veio muito forte em mim. Veio tão forte que eu senti até o meu diafragma contraído. Eu senti uma pressão no meu diafragma. Por que eu estou falando isso? Porque como nós todos somos um, quando eu falo isso, eu sinto a energia não somente a minha, mas de todos nós que estamos na humanidade. O que a pandemia fez com que muitos casos de suicídio aumentassem, né? Os casos de suicídio aumentou de uma forma muito grande, porque as pessoas começaram a ter que ficar com elas. E vocês, o que vocês têm feito quando vocês ficam com vocês? Ou vocês não estão permitindo vocês ficarem com vocês, né? Nessa busca minha incessante de me compreender e me desmascarar, porque nós devemos nos desmascarar. Eu vi que muitas vezes eu arrumo muitas coisas para fazer para eu me ocupar. Me ocupar de quê? Quantas vezes nós inventamos muitas coisas fora e aí a gente tem que ter um momento de olhar para as coisas dentro. E muitas vezes essas formas da gente buscar muitas coisas, fazer muitas coisas, é uma fuga. Então, quando nós começamos a tomar conhecimento do que nós somos e do que nós queremos para essa vida, nós começamos a ficar mais atentos. Começamos a olhar para algo essencial, para o que nós somos,
O que vocês têm que ser ocupado na vida de vocês? Vocês têm dado tempo de qualidade para as pessoas que vocês se prontificam a ficar? Ou enquanto vocês estão com essas pessoas, vocês estão mexendo com o celular? Né? O celular hoje virou mais uma pessoa, porque muitas pessoas deixam de conviver, de expressar e ficam no celular. O que o suicídio tem a ver com o celular? Muitas coisas. Porque quando nós não temos coragem de nos declararmos para as pessoas que estão próximas de nós, para nos desabafarmos, porque essas pessoas muitas vezes podem estar ocupadas com tantas coisas nas redes sociais, se ocupando tanto tempo em mostrar para os outros a imagem que elas querem que os outros vejam, porque nós não somos o que nós estamos nas redes sociais. Nós somos seres muito simples, seres que buscam poucas coisas, mas com a criação da internet, das redes sociais, nós nos comprometemos com algo que a gente não tinha antes. Nós começamos a nos ocupar de algo que não existia, e as coisas que existiam foi ficando em segundo plano. Quando eu falo de suicídio, falo de redes sociais, eu falo de pessoas que postam várias coisas nas redes sociais e ficam acreditando que o coraçãozinho é algo mágico. É como se aquele coraçãozinho que as pessoas dão para mim, ou aquelas mãozinhas para baixo, ou algum comentário que não venha com encontro com o que eu busco, me faz ser menos. Qual é a relação dos likes nas redes sociais e o suicídio? Todas. Quantas insatisfações, nunca tanta humanidade teve tantas coisas igual tem hoje, mas nunca a humanidade foi tão infeliz. Quando nós falamos de suicídio, nós falamos de infelicidade. Nós falamos de projeções, de imagens que nós criamos, que nós desejaríamos ser ou querer ter, que são dos outros. E muitas vezes nós somos mágicas, somos luzes e não conseguimos enxergar a nossa grandeza porque nós ficamos olhando esse mundo virtual que é falso, que é fake. E aí a gente acredita que todos os sorrisos, todos os vídeos são reais. As pessoas tiram foto rindo e de repente acabou de bater a foto e está de mau humor. Que isso, gente? Quais são essas imagens que as pessoas estão vendendo e que está levando à morte? Quando eu falo de suicídio, muito mais do que honra, mais do que as frases que nós falamos inconsciente, eu sigo você, ou eu antes de você, existe um agravante ainda. Existe um mundo mentiroso paralelo ao nosso. Quando nós falamos da internet, nós devemos olhar para a internet como um veículo que nos facilita, né? A internet hoje possibilitou muitas coisas, no entanto, eu consigo me comunicar dos conhecimentos que eu bebi de Bert Helling para vocês através de uma tecnologia. Eu consigo trabalhar através da tecnologia, eu facilito a comunicação dos meus que estão longe através da tecnologia. Mas o que eu faço de todas as outras possibilidades que a internet me proporciona? Eu tenho utilizado ela para mim como crescimento, ou então tudo que eu vejo lá eu comparo comigo e me julgo pior? Ou eu me julgo mais fraca? Ou eu me julgo que a vida do outro é melhor? Né? Eu postei, acho que não sei se foi ontem ou hoje, que eu posto tão cedo que eu nem sei se é ontem ou hoje. Que a grama do vizinho é sempre mais verde, mas ela é de plástico muitas vezes. Nós acreditamos que a vida dos outros é muito melhor do que a nossa. E nós não conseguimos olhar para nós com amor, com gratidão, olhando para isso como uma forma de contemplar e agradecer aos nossos ancestrais por tudo que chegou até nós. Nós queremos uma vida que não é nossa. Nós desejamos algo que não é nosso. Desejamos corpos que humanamente é impossível nós termos, principalmente por conta da genética. E daí vamos para os procedimentos estéticos. Quantas pessoas morrem na cama de cirurgia e as pessoas não ficam sabendo? Porque vão falar que é um número que não é significativo. Claro que é significativo. Para mim é significativo. O que diz respeito ao ser humano, tudo é significativo. Porque são vidas. Hoje, com a pandemia, nós observamos que as pessoas falam, mas é do grupo de risco. E daí?
As pessoas que eu mais amo estão no grupo de risco. E aí eu vou falar que eu não estou ligando para isso porque eu não sou do grupo de risco? A humanidade está precisando de mais humanidade. A humanidade, ela deve olhar para cada detalhe com muito amor, com muita propriedade, com muito cuidado. Porque nós estamos perdendo tempo com coisas que não são verdadeiras. E tudo que a gente se apega que não é verdadeiro faz nós criarmos um mundo de ilusão, um mundo de mentira para nós. Porque muitas pessoas podem acreditar que todos os likes que elas recebem no Instagram são pessoas que amam ela. Até que ponto? Né? Eu nem olho as pessoas, a quantidade de likes que eu tenho, porque eu estou aqui de coração aberto para entregar algo que vem para mim e passa através de mim, então isso não é meu. Então eu não tenho pretensão nenhuma de ter muitos views nem likes no meu Instagram. Eu quero que as pessoas, mesmo as que não curtem, mesmo vendo o meu vídeo, que elas possam tirar proveito de algo bom que tem neles e fazer com que a vida delas possam ser mais leve, possam ser melhores. Porque muitas coisas que nós vemos no Instagram, eu falo Instagram porque é a ferramenta que eu mais utilizo, ou no WhatsApp, ou no Facebook, as pessoas acabam vendo coisa que faz com que elas ficam menos. Se vocês observarem, senta na beirada da praia, né? Esse ano eu não tive essa possibilidade de fazer isso. Sente numa cadeira na praia, na beirada da praia, e observem os corpos que passam de um lado para o outro. Quantos deles são aqueles que nós vemos nas redes sociais? Gente, se eu falar que é quase nenhum, vocês vão falar assim, nossa, mas qual praia que você tem ido? É ilusão. As pessoas vendem imagens que somente aqueles que sofrem muito para ter aquele corpo ou que geneticamente veio daquele jeito têm a possibilidade de ter. Mas o resto da população mundial luta todos os dias não aceitando o corpo que eles têm, porque o que vê no Instagram, nas redes sociais, não é o corpo que ela tem. Então ela passa por procedimentos estéticos, remédios, coisas muito sérias que faz com que ela, naquele momento ela pode ficar um pouco alegre, mas na verdade, no fundo da alma dela tem uma insatisfação com o que ela não aceita dela. Quais são as dificuldades que nós temos, que nós não temos coragem de nos encarar? Quantas pessoas que aparecem magras e de repente engordam e de repente emagrecem e elas ficam nessa situação em decorrente do conflito que elas vivem dentro delas. Quando eu falo de obesidade, eu falo da questão que a pessoa pode engordar ou emagrecer, mas ela pode estar identificada com alguma dor de um excluído do sistema. E aí, quando nós falamos de suicídio, nós falamos de tantas coisas que envolve ilusão. É tudo uma ilusão. Se nós fôssemos comparar nosso planeta com Matrix, aquele filme, nós poderíamos nos falar, né, e nos indicar que nós colocássemos o óculos preto que o Neo usava quando entrava aqui. Porque eram óculos que não deixavam eles verem as ilusões da Matrix, da Terra. Quando nós começamos a olhar para nós com mais amor, nós começamos a entender que hoje, como eu me amo, eu faço com que vocês se amem, né? O meu Instagram é prova disso, acabei de postar lá. Postei lá, passando na sua timeline só para vocês verem belezura. Embelezar a timeline de vocês. Se eu não acreditar que eu me acho bonita e que eu gosto de mim, gente, quem? Eu vou esperar de quem isso? Do outro? E se esse outro não falar nada pra mim? E eu vou ficar como pedinte? Eu vou ficar naquela minha criança que ficou pedindo algo pra minha mãe? Não, gente, nós devemos nos curar. A humanidade precisa de cura. A humanidade precisa encarar seus medos. Nós precisamos encarar as nossas sombras. O que hoje eu não estou satisfeita comigo. Não, o que eu posso fazer para melhorar isso?
Quais são as minhas dificuldades diante disso? Eu sempre falo aqui nesse Instagram, eu sou uma busca incessante de mudança moral, sabe? Eu busco muitas coisas para eu poder tentar sair daqui melhor do que quando eu entrei. E eu ficar menos preso nas ilusões dessa terra. Porque é tudo tão passageiro, o tempo é tão fugaz, é tão rápido. E aí eu não sei quanto tempo eu tenho. E aí eu vou ficar me prendendo que o meu cabelo não tá bonito. Pelo contrário, a gente tá achando ele lindo, tá? Que o meu cabelo não tá bonito, que eu não gostei disso em mim. Eu querendo ter um corpo de menina de 15, 20 anos. Eu querendo o rosto de uma mulher mais nova, sendo que eu tenho 43. Quais são as minhas verdades? O que eu me conecto para eu me sentir bem? Quando eu falo de suicídio, eu falo de tudo o que nós fazemos quanto seres humanos em relação a nós. Quantas vezes nós nos agredimos sem perceber? Quantas vezes nós vamos para a morte sem saber que estamos indo? Às vezes nós temos algum problema e ao invés de resolvermos, nós deixamos ele bem escondidinho, que na verdade não está escondido, e começamos a beber. E aí começamos a comer. E começamos a nos drogar. E começamos a viver infeliz, que uma depressão leva à morte. E aí começamos a fazer esportes radicais para morrer de uma forma heróica. E aí fomos até para o Monte Everest para poder nos embolarmos naquelas avalanches que quando acontece não tem como sair para eu morrer com um nome na humanidade. Quais são essas formas de suicídio? Que todas as pessoas procuram inconscientemente, porque elas não estão conectadas com elas mesmas. E qual é o nosso papel como ser humano diante de uma sociedade que mente o que sente, né? É ser verdadeiro, é ser real. Eu sempre busco ser real, né? As pessoas me imaginam, fazem várias imagens de mim. As pessoas me imaginam de tudo quanto é jeito, mas eu sou tão real, sabe? Eu sou uma pessoa que tem os meus momentos de dificuldades, eu me irrito, tem hora que eu perco a paciência, eu ando descalço o dia inteiro, quando eu coloco agora um sapato eu me estranho, eu tô aqui mais arrumadinha porque eu estou aparecendo aqui no vídeo, mas o meu dia a dia é muito simples, sabe? E esse meu contato agora com a Ayurveda, o nome é difícil, né, gente? A Ayurveda é justamente para eu conectar agora o meu corpo com a minha alma. Porque através da alimentação da Ayurveda, eu vou começar a ficar mais próxima de mim. Eu perceber coisas sutis que às vezes eu não estou percebendo. Então, quando eu falo com vocês de dificuldades, todos nós temos dificuldades. Todos os dias é difícil para todo mundo. A vida de nós não são flores. As nossas vidas são difíceis. Todos os dias nós lutamos com dragões. Todos os dias nós olhamos para o nosso sistema, para o nosso clã e olhamos, nossa, isso aqui tem que mudar. Isso aqui poderia ser de outro jeito. O que eu posso fazer de contribuição minha para que eu contribua na minha casa? Porque muitas vezes a gente tem dificuldade de ajudar os nossos. O que eu posso fazer depois que eu já ajudei o meu sistema? O que eu posso fazer para que eu possa ser uma contribuição, não somente para mim, mas para as pessoas que estão à minha volta, né? Então, quando nós olhamos as dificuldades do nosso sistema atual, né? Eu, meu marido, meus filhos, qual é a minha contribuição? Porque não adianta nada eu tentar avançar e não avançar com todos. Porque nós estamos no lugar certo com as pessoas certas. Então a gente não é mais evoluído com as pessoas do que as pessoas que estão conosco, né? Até postei esses dias isso, né? Alecrim dourado, né? Empoderado, que se acha melhor que os outros. Não, gente, a gente está na mesma faixa vibratória com as pessoas que nós escolhemos, né? A estar aqui.
Então não existe ninguém mais avançado do que o outro, né? Vocês acharem, porque estão se conhecendo, que vocês são melhores do que os outros do sistema de vocês. Não. Vocês podem ter um diferencial de estar um pouquinho à frente em alguma coisa, mas o outro está avançado em outras coisas. Nós devemos olhar com mais compaixão para nós. E olhar e falar assim, de novo, Zé, repetindo, né, bonito? Tá repetindo de novo. E você tá fazendo o que com isso? Porque o que nós não aprendemos na vida, nós ficamos repetindo todos os dias. E aquilo fica como uma lição latente. Você vai aprender ou você vai continuar querendo sofrer? Quando nós começamos a olhar para o mundo com a presença do que eu sou de verdade, das minhas dificuldades, não do que eu olho no outro e quero do outro, as coisas materiais do outro, o que o outro projeta para mim, porque são tudo projeções, gente. O estágio evolutivo da humanidade, estamos todos no mesmo nível, né? Evolutivo. Então, nós podemos olhar para uma pessoa e achar que está tudo ok, mas não está nada ok. Por quê? Porque nós estamos no mesmo barco, né? O planeta Terra é um planeta que a gente pode melhorar as nossas dificuldades, nós temos essa possibilidade. E mais do que nunca, quando nós ouvimos falar da astrologia, nós começamos a observar qual é o nosso papel nesse planeta, nesse momento. E aí nós começamos a olhar com os óculos de Neo, sem ilusão. Estão todos buscando a cura. Que cura é essa? Para nós. Porque quem nos contamina somos nós mesmos. O outro, só quando nós damos esse poder ao outro que ele é capaz de fazer isso. Mas quem nos destrói somos nós. Somos nós que não nos acreditamos. Somos nós que falamos assim, nossa, você não é boa nisso. Somos nós que falamos assim, nossa, seu corpo é horrível. Somos nós que, ao acordarmos, olhamos no espelho e falamos assim, nossa, você não é tão bonita assim não, você se acha muito. Somos nós que inventamos um monte de imagem que não existe para nós mesmos. Quais são as imagens que vocês têm criado? Achando que o que os outros projetam é verdade. São tudo projeções falsas. São todas projeções de ego. E nós, cada vez mais, devemos ter o ego como referência de avanço. Não devemos excluir, devemos acolher o ego. E devemos olhar para o eu, né? Eu costumo dizer que o ego é o vendedor da loja. E o eu é o dono da loja. Quem mais aparece na loja é quem? É o vendedor, é o gerente. E o dono mesmo aparece só para fazer o caixa, né? E nós somos assim. Nosso ego pula, salta. E com isso, quando nós não estamos conectados conosco, as nossas dificuldades tornam tormentos. E aí é mais fácil eu me retirar da vida do que eu estar na vida. Então, se no meu sistema já ressoa essa energia de exclusão, que houve alguém no sistema que suicidou e ninguém olhou para o suicídio, porque nós, quando ouvimos falar em suicídio, a gente até arrepia. Se houve alguém que suicidou e não foi olhado com a devida importância, não foi contado, não foi incluído, provavelmente alguém atualizará a versão. E no mundo que todas as pessoas não se conhecem, não se autoconhecem, é muito mais fácil essa energia fechar, né? Fechar um circuito de energia que faz com que, se existe alguém no meu sistema que suicidou e eu estou numa vibração também baixa, eu também me sinto merecedora de ir para a morte. E inconsciente eu falo, eu sigo você. Ou então, eu antes de você. Falar de suicídio é falar de autoconhecimento. Quando nós começarmos a olharmos para nós e encararmos o que nós somos, nós temos dificuldade de nos encarar. No entanto, quando alguém fala alguma coisa de nós, que nós não gostamos, que nós não queremos ouvir, o que nós fazemos?
nós nos irritamos com essa pessoa. Porque essa pessoa descobriu algo que tem dentro de mim. Como que você descobriu, hein? E aí dá raiva, né? Que era uma coisa que eu estava guardando tanto pra mim, você vem e descobre. E aí a gente reage com raiva. Então, quando eu sei que eu sou isso ou aquilo, e alguém fala de mim, eu falo assim, nossa, mas eu sou isso mesmo. E aí a pessoa vai pensar assim, nossa, como que ele reconheceu que ele é assim? Porque nós temos dificuldade de nos reconhecermos, tanto para as coisas positivas quanto para as coisas que não são tão positivas quanto nós acreditamos ser, porque até as coisas que nós julgamos não ser positivas, elas são ajudas para que nós possamos nos melhorar. E como eu sempre falo aqui, tomar consciência de tudo isso que é tirar as camadas de cebola que nos prende. E que muitas vezes nós acreditamos ser essas camadas. E nós não somos a camada, nós somos a cebola. Quando nós falamos de suicídio, nós falamos de amor próprio. A live da semana passada deixou muito claro isso, sobre o amor próprio. Qual é o lugar que eu me encontro hoje, que eu sou incapaz de me amar. E eu tenho tanta raiva de mim, que eu me retiro da vida. Eu mesmo faço isso. Olha, gente, isso é muito sério. Nós mesmos fazemos isso com a gente. Isso é muito sério, o suicídio. A pessoa que chega ao ponto de suicidar, ela chega no limite dela. Mas qual é esse limite? Quais foram essas ilusões que elas criaram, que elas não perceberam que elas se embolaram? E aí chega no limite, que é melhor eu me retirar. Pessoas que não têm a vida social, financeira, estruturada, e começa a viver de ilusões, que tem carros, celulares, casas, viagens, e elas se endividam, porque elas criam um persona, criam um personagem. E aí elas se embolam tanto que chega ao ponto que essas coisas que ela criou para fora vêm para cima. E aí ela se sente sufocada e a única saída é se retirar. Isso no inconsciente dela, né? Porque ela não vê o que ela criou para ela. E o que mais tem hoje em dia, nesse mundo virtual, são imagens mentirosas. Pessoas que fingem estar felizes e por dentro elas estão rasgadas. Pessoas que fingem estar ricas e poderosas e por dentro elas estão destruídas. Pessoas que aparentemente está tudo perfeito, são lindas de rosto e de corpo, mas na verdade a alma está dilacerada. O que faz com que nós vivamos nesse mundo, nessa realidade desse jeito. Quais são as nossas fraquezas que nós deixamos adormecidas e não temos coragem de assumir para nós mesmos? Quando eu falo de suicídio, eu falo de tudo isso que nos envolve. Eu falo de honra aos ancestrais, eu falo de frequência energética, eu falo de ilusões das redes sociais que criam personas que não existem. E eu falo principalmente com vocês dessa conexão nossa com os nossos pais. Porque quando nós estamos abastecidos dos nossos pais, conectados com o nosso sistema num todo, nós sentimos leves. Nós sentimos liberados. E aí a gente pode ser e viver de uma forma leve. Porque aí a gente não está preso à imagem de ninguém. Nós não buscamos ilusões. Nós não mentimos para nós mesmos, né? Renato Russo, numa música belíssima, fala: mentir para si mesmo é sempre a pior mentira. Às vezes a gente fala para os outros que nós estamos muito bem e na verdade existe uma tristeza profunda dentro de nós. Como, Renata, então, fazer para eu me curar numa situação que eu acordo e me sinto triste? Que eu acordo, eu nunca estou satisfeita, por mais que eu esteja bonita, por mais que meu corpo seja belo, por mais que eu tenha uma vida social, uma vida financeira boa. Eu convido a vocês a fazer esse trabalho de autolapidação, de se esculpir, de vocês começarem a se despir
de tudo o que vocês não são. De todas as imagens que nós criamos durante de uma vida inteira, falando que para nós mesmos que nós éramos, e na verdade nós nem éramos e nem queríamos ser. Mas as coisas foram tomando uma proporção e a gente acreditou que a gente era o que os outros falavam ou o que eu acreditei que eu era. Profundo isso, né, gente? Você deve estar falando assim, Renata está filosofando, né? Mas a filosofia é um dos maiores recursos que a humanidade tem e não utiliza, né? A filosofia também, filosofar, faz com que nós nos debatamos com as nossas ideias frente à ideia dos outros e raciocinamos para nós podermos tirar síntese, tese, síntese e antítese, para a gente poder ser um pouquinho melhor. Quando nós ouvimos algo e aquilo mexe conosco, vocês já tinham a tese de vocês, e aí veio uma síntese, e aí depois vocês conseguiram fazer uma antítese, vocês conseguiram dialogar com outras pessoas e trazer a verdade. O que é verdade para vocês? Porque o que é verdade para mim não é verdade para vocês, e tá tudo certo, entende? Cada um vive com a verdade que cada um de nós alcançamos, né? Às vezes eu posso estar falando algo aqui que vocês acham muito, mas eu também já ouvi muitas coisas que antes eu achava muito e hoje são as coisas que calam fundo o meu coração e acalma a minha alma, sabe? Então, quando nós começamos a ouvir algo diferente, tenham atenção. O que isso aí pode ser de contribuição para mim? Que o ignorante é aquele que ignora as coisas que ele ouve ou vê ou sente, né? Que nós possamos não ser ignorantes no sentido de ignorar as verdades que clamam pela humanidade afora. As terapias holísticas chegaram de uma forma muito abundante, né? Hoje em dia existem várias ferramentas de autoconhecimento. Sempre que eu tenho oportunidade, eu busco uma. E cada vez que eu busco uma, eu vou completando o meu quebra-cabeça. Cada vez que eu busco uma terapia, que antes eu não tinha tido acesso, eu pego aquela pecinha mais difícil do quebra-cabeça, que eu penso assim, nossa, nem sabia que essa peça era aqui, que nem tem nada a ver no quebra-cabeça. E aí a gente vai se conhecendo, a gente vai se liberando, e a gente não tá nem ligando porque os outros vão pensar, o que os outros vão falar. Porque a gente sabe qual é a peça do nosso quebra-cabeça que tá faltando. Quais são as dificuldades de montar esse quebra-cabeça? Somente nós podemos montar esse quebra-cabeça tão confuso que somos nós. Tão complexo, tão difícil, né? Falar de ser humano é falar de complexidade, de falar de incompletude, que nós podemos desencarnar e continuarmos ainda com aquele pesar, que pena, não deu para fazer tudo que eu queria. Então somos seres incompletos. Mas não por sermos incompletos que não somos capazes de estarmos completos. Entende o que eu quis dizer? Não é porque eu sei da minha incompletude que eu não vou deixar de me sentir completa aqui. Com o alimento que eu recebo, com o trabalho que eu tenho, com as pessoas que eu convivo, com o lar que eu tenho. Nós devemos ser completos no que tange o nosso alcance hoje. E as pessoas vivem na incompletude diante dessa incompletude que já é a vida. Aí fica mais difícil, né? Fica bem difícil, porque as pessoas vivem e querem viver uma vida que não é delas. São pessoas que muitas vezes sabem tudo de todos e de tudo e não sabem nada delas. Que eu possa não saber nada do mundo, igual ultimamente eu tenho conversado, eu tô me sentindo cada vez mais, como que fala? Alienada, né? Às vezes eu me sinto alienada, porque a gente que focaliza em uma frequência, em uma vibração, não é qualquer assunto que nos atrai. Então, dependendo do assunto, eu não vou saber nada do assunto, porque eu não me interesso a saber de algo que tira minha força, que me tira energia. Eu quero coisas que façam com que eu olhe para aquilo e fale assim, nossa, você tem que saber isso.
que pode facilitar o caminho. Tipo assim, aqueles macetes do jogo, sabe? Sabe aquelas coisas que você vira e fala assim, se a vida é um jogo... Eu tô olhando só pros macetes, entendeu, gente? Porque eu não quero olhar para aquele cantinho na minha época tinha um cantinho da tabelinha ali que você conseguia olhar na tela aonde estavam as dificuldades do jogo. Eu não quero olhar para as dificuldades do jogo. Eu me nego a olhar para as dificuldades do jogo. Eu me proponho a olhar para os macetes do jogo. O que tem aqui nesse jogo da vida que pode me facilitar, porque para embolar, gente, aparece muita coisa. E aí que nós possamos olhar para essas questões da vida buscando os macetes, buscando onde a gente consegue mais vida, né? Buscando onde que a gente consegue mais energia para nos fortalecer. Porque eu vou ser sincera com vocês, muitas informações elas fazem com que nós desanimemos diante da vida, que nós desacreditemos que o mundo pode ser melhor, que o ser humano pode ser melhor. São tantas notícias ruins que a gente acredita que o ser humano está indo para uma extinção, né? E aí a gente não consegue olhar para as tantas coisas boas que estão acontecendo, né? Sobre os empenhos, né, dos cientistas lá no Butantan, que em tempo recorde fizeram o melhor deles. De olhar das pessoas que se solidarizaram dos outros e fizeram algo bom. De olhar para as pessoas que através das palavras têm aliviado as coisas, né, da nossa vida. Eu tenho aproveitado para ouvir muitas coisas e eu tenho que ouvir mais, porque quanto mais nós escutamos, mais nós começamos, são iguaizinhos os mantras, é como se estivesse já entrando. Então, nós que estamos, né, nesse caminho de imperfeição, né, buscando uma perfectibilidade, né, que perfeito somente o Criador, nós devemos repetir o que nós não sabemos ou o que nós temos dificuldade, para aquilo dali tornar comum e não ficar tão difícil, né? E aí a gente começar a ouvir coisas boas para nos tornarmos melhores, ouvir ações boas para que nós possamos fazer coisas boas. Então essa alienação minha, na verdade, é algo bom para mim. Que eu vou fazer com notícia ruim dos outros? Eu vou conseguir resolver o ruim? Não vou. Então, para eu combater o que não é bom, eu tenho que fazer algo bom, né? Não é olhando para as pessoas, muitas vezes falam assim, eu não faço mal para ninguém, mas também não faz o bem. E aí? Então tem gente que faz o mal, mas também faz o bem, não está equilibrado? Então que nós possamos olhar para a vida e buscar as coisas boas da vida. E nos conectarmos com os nossos pais, com os nossos ancestrais, para que nós possamos caminhar mais leves. Porque as pessoas que ficam depois do suicídio, né, um pai de família que suicida, os filhos também podem ter a tendência de suicidar. Olha que coisa séria. Porque inconsciente a frase eu sigo você. Se você é meu pai, o meu herói, a pessoa que eu amo, você foi embora. Energeticamente essa alma fica vinculada a uma exclusão de um suicídio. E ela pode querer ir para o suicídio também, gente. Então, assim, as consequências do suicídio para um sistema, elas são avassadoras, né? Elas são enormes, porque ela desencadeia uma reação em cadeia. Então, se já vem o suicídio no sistema e ele passa por nós, a tendência dele, se um ancestral não olhar para essa dor, olhar que ele está com tendências a suicídio, que ele está fraco diante da vida, se ele não procurar uma ajuda de autoconhecimento, de busca, ele não se curar, ele é o próximo a repetir o destino. E aí as pessoas vão falar que é maldição do sistema. Não é maldição do sistema. É uma energia que existe que colapsa com o que nós somos também, né? Quando eu falo que eu tenho um machucado e se a mosca tá vindo, uma forma de evitar que as moscas venham até o meu machucado é eu curar o machucado. Enquanto a ferida estiver aberta e sangrando, vai aparecer um monte de mosquinha.
O que faz com que as nossas ideias, os nossos pensamentos, as nossas frequências sejam diferentes para não conectarmos com a energia do sistema de suicídio é nós começarmos a procurar a nossa cura. O que tem em mim que faz com que os pensamentos vagueiam e eu toda hora penso na morte. A depressão, os esportes radicais, a comilança, remédios, vaidade demais, o alcoolismo, as drogas, todos esses que eu citei e mais outros que eu ainda não citei, né, são caminhos para o suicídio. E quando nós nos curamos, quando nós olhamos para essa dor do suicídio e conseguimos olhar para dentro de nós e falar, nossa, eu sou capaz de uma cura, nós aliviamos o destino de todos os que virão depois, todos os nossos descendentes. Então, o suicídio no sistema, ele sinaliza para que algo no sistema seja curado, para algo do sistema que seja incluído. E quando essa inclusão acontece, o sistema alivia e os casos de suicídio para frente provavelmente não irão se repetir. Então, quando nós olhamos para o suicídio, aos olhos das constelações familiares, nós apenas não somente nos curamos, nós curamos todos os nossos ancestrais e os nossos descendentes, né? Se buscarmos saber, mas não conseguimos identificar o ancestral, podemos rezar com a intenção, mesmo sem saber o nome? Sim. Quando nós, às vezes, nem sabemos que existiu o suicida no nosso sistema, mas nós sentimos, às vezes, essa vontade de ir, nós podemos fazer as faces, né? Dar as faces igualzinho os muçulmanos fazem, né? Colocar a testa no chão, perna dobrada, né? Com o joelho dobrado e firmarmos a nossa testa no chão e falar, meus ancestrais, se existe algum excluído no meu sistema por suicídio, hoje, a partir de agora, eu te dou um bom lugar no meu coração. Existe, gente, olha, é muito forte. Existe alguém, como nós estamos num sistema, um circuito, né? Um circuito, nós, tanto eu quanto vocês, existe uma energia de suicídio. E aí eu sinto. E a frase a ser falada é: se eu ou os meus ancestrais não conseguimos dar um bom lugar nos nossos corações para você que também não era livre para fazer diferente e seguiu um caminho de um ancestral também que teve dificuldade na vida, diante dos emaranhados do nosso próprio sistema, porque ninguém faz isso sozinho, tá, gente? É o sistema. Eu hoje venho te dar um bom lugar no meu coração, meu ancestral. Você que passou por dificuldades e hoje eu sinto a sua energia no sistema para que você possa ser incluído. E falar igualzinho os Zulus. Eu vejo você. Quando nós temos a capacidade de ver o excluído no nosso sistema, nós conseguimos dar um bom lugar no nosso coração. Meu ancestral que suicidou. Você é tão importante para o nosso sistema que nós até hoje sentimos a energia sua vibrando. Então, hoje eu tenho a capacidade de incluir você não somente no meu sistema, mas também no meu coração. Se for conhecida a pessoa, né? Se souber o nome da pessoa, pode falar o nome. Como eu te amo. Diante da sua dificuldade, o nosso sistema não conseguiu superar isso. E até hoje, os seus descendentes sofrem o seu sofrimento. Então, eu só tenho a agradecer, porque através da sua dor, hoje, nós fomos capazes de olhar para o nosso sistema e curar não somente o meu destino, o seu destino, mas de todos os que vieram antes e de todos que virão. Gratidão a você, porque você fez a diferença. Então, aos olhos das constelações, o suicida, ele é olhado como uma forma de cura para o sistema.
Se existem suicidas no sistema, o sistema tem algo a olhar com muito amor aí para poder curar. Então, é muita paz que me invade aqui também. É com muita alegria, né, que eu trouxe esse tema, sugestão de uma pessoa que me segue aqui no Instagram. Agora eu sinto paz, né? Como que são as coisas. Quando, por volta meia hora antes da live, que eu vi o tema e na pré-live eu falei de um outro tema que poderia ser, mas eu optei por falar sobre suicídio, eu senti uma pressão no diafragma. O sentimento que eu tenho agora é de muita paz. Então, que toda essa energia de todos os sistemas de quem está aqui possa ser olhado e os nossos ancestrais e os nossos descendentes possam ser curados através de uma inclusão. Olhar para o suicídio aos olhos das constelações familiares é olhar para o amor que adoece e transformar ele no amor que cura. Quantos de nós ignoramos muitas coisas nesse mundo afora? Quantas honras nós fazemos aos nossos ancestrais? Quantas frases nós falamos para nós mesmos, inconsciente? Eu sigo você, ou eu antes de você, ou eu vejo um mundo lá fora tão perfeito e eu diante do meu sistema, com todas as minhas dificuldades de desconexão com os meus pais, eu olho aquele mundo virtual e falo assim, gente do céu, minha vida tá muito ruim. Então, quando nós nos conectamos com o que nós somos e o mundo virtual se apresenta com as facetas e máscaras de ilusões que ele vende, porque para vender tem que ter compradores e para ter compradores nesse mundo de ilusão, precisamos ter pessoas insatisfeitas com elas mesmas. Como que vai vender produtos de beleza, de cabelo, de corpo, se todas as pessoas se acharem bonitas? Nunca. Então, as imagens que o mundo vende é porque precisa alimentar o consumismo, esse mundo capitalismo, que é um mundo paralelo de ilusões. Quando nós começamos a olhar para o mundo e falando assim, isso não é para mim, não, isso já foi para mim, né? E aí a gente começa a ter uma liberdade de escolha. A gente começa a escolher as coisas que faz sentido para mim, né? Como eu falei com vocês, eu hoje estou fazendo escolha para não pintar mais o cabelo, né? Fazer luz. E aí meu cabelo vai ficar, vou deixar os brancos virem. Uma escolha minha, porque eu vou olhar os cabelos brancos, é a Renata real. O que tem ainda em mim que eu tenho dificuldade de olhar, mas tem coisas que eu tinha dificuldade e hoje eu consigo olhar. E aí a gente vai amadurecendo e construindo quem nós somos, o que nós somos, o que nós acreditamos que a gente é. Porque às vezes a gente está se matando para ter um corpo que a sociedade julga bonito, perfeito, para ter a aprovação do outro, mas isso está te custando muita coisa, né? Porque tudo é valoroso nesse mundo da estética, então você deixa você tem que trabalhar muito para ter muito, para poder fazer mais, e aí você sempre está insatisfeita, porque se você sabe que aquilo é continuidade, você tem que ter o resto da vida, você vai ter que fazer algo para você se sentir satisfeito com você. E se você pudesse descobrir aí dentro de você algo que faça já você do jeito que você está aí satisfeito, né? E eu falo de um lugar assim, de saúde, né? Que é muito melhor a gente ser saúde do que ser sarado. Porque saúde a gente já tá sarado, vocês concordam, gente? E sarado predispõe que a gente tá doente, né? Se eu tô sarado, eu posso a qualquer momento estar doente. Então, é ver as coisas simples da vida para a gente não estar numa roda gigante, né? Numa roda viva que faz com que a gente, através das imagens que nós vemos no Instagram,
Nós achamos que nós não somos bons no que fazemos, não somos felizes com o que temos, a nossa casa não é boa, o nosso marido não é bom, os nossos filhos não são bons, nada é bom porque as imagens do mundo virtual são perfeitas. É mentira, né? Falar de suicídio é falar de todas as mentiras que nós nos emaranhamos. Quem de nós que pode jogar uma pedra e falar que não existe alguém no sistema que nos atrai para isso? Quem de nós pode jogar uma pedra e falar que nós nos amamos tanto? Quais são os julgamentos que vocês fazem? Falar de suicídio é falar de amor próprio. É falar de conexão com os pais. É falar do essencial. Quando nós sabemos quem nós somos, o mundo inteiro pode falar qualquer coisa que nós não acreditamos, né? Por mais que as pessoas falem algo que vocês não são, são calúnias, porque vocês sabem o que vocês são. Vocês sabem a dificuldade que vocês tiveram para estar onde estão. Então o mérito é de vocês. E aí vocês não veem o mérito, vocês veem que vocês poderiam estar no lugar do outro. Quando eu falo de suicídio, eu falo do outro. Quantos de vocês estão identificados com a vida dos outros e não com a vida de vocês? Vocês estão valorizando tudo que vocês têm? Quando eu falo em gratidão, eu não falo de uma palavra que é bonita, que apareceu vindo da Índia, como Namastê. Eu falo com vocês dessa gratidão que pulsa todos os dias ao acordar. Vem muito forte aqui. E vocês olham para as coisas tão simples e falam assim, como eu sou feliz, né? Hoje eu tô acordando todos os dias no sítio, né? Eu vim para fazer a live aqui em casa por causa da estabilidade da internet. Gente, eu olho para as coisas tão simples e eu falo assim, nossa, como que eu sou feliz, como eu sou grata, né? Vocês chegam lá, vocês vão me ver com o pé no chão o dia inteiro. Meu marido manda eu colocar chinelo. E aí, até brinquei que eles falam que pisar em cocô é sorte. Eu piso o dia inteiro em cocô. Porque eu ando descalço e eu tenho galinha. Eu sou uma mulher muito sortuda. Então, quando eu falo de suicídio, eu falo de amor próprio. Eu falo de gratidão por tudo que a vida tem feito por vocês e vocês não têm olhado com o devido cuidado porque vocês estão ocupados, olhando e se ocupando da vida dos outros. O que vocês têm feito dessa magnitude que é a vida de vocês e vocês ainda não conseguiram se sentirem completos porque vocês não estão completos nos pais de vocês. Então a live de hoje veio muito forte e eu gostaria de agradecer a sugestão, que agora me conforta o coração, que eu sinto paz, eu sinto que eu consegui falar de uma forma bem clara, de uma forma bem ampla, que eu não falei só o suicídio, que a pessoa chega e se mata, mas das diversas formas do suicídio, que a pessoa comete o suicídio sem saber que ela está se matando. Quantos de nós, eu falei vários exemplos, mas às vezes a gente passa tanta raiva, tanto estresse, que os nossos corpos estão deteriorando, né? Então, quando eu falo de suicídio, eu falo de tudo isso que faz com que nós, cada dia mais, estejamos menos aqui na Terra. Cada dia mais eu tenho vontade de ir embora daqui. E se eu falo com vocês que a vida é uma dádiva, é um presente dos nossos ancestrais para nós, a saída da vida é uma forma de ser ingrato com essa vida que chegou até nós. Que possamos ser um pouquinho mais livre, para podermos traçar o nosso caminho aqui com um pouquinho de liberdade, para sermos mais leves, para sermos mais alegres, para vivermos com plenitude. O tempo que ainda nos resta, que nós não sabemos quanto, que nós possamos nos conectar com os nossos ancestrais, que tiveram destinos difíceis, e pedir a eles, me abençoe se eu posso ser eu.
Me abençoe se muitas vezes eu tenho vontade de ir para a morte, mas eu sei que essa vontade não é minha, porque eu sei que a minha vontade real é que eu esteja aqui na vida, fazendo algo bom dela para honrar todos vocês. Me abençoe se eu posso escolher não ir para a morte, como alguns dos meus ancestrais fizeram, para que eu viva com plenitude, fazendo algo bom dessa vida que chegou até a mim através de vocês. Meus ancestrais, que todos vocês me abençoem, para que nós possamos liberar os nossos descendentes e sermos um pouquinho diferente de vocês. E é com muita alegria, com muita gratidão que eu agradeço a vocês, que essa live veio de uma forma assim muito leve. Ela começou, eu senti muito peso, que é um sentimento pesado, né? A palavra suicídio, mas ao terminar eu me sinto aliviada, como se eu conseguisse falar de todas as instâncias do suicídio e de falarmos de nós frente a esse mundo virtual, que nós não nos iludamos, que nós não nos percamos no caminho, para que nós possamos ser luzes para o outro que às vezes espera uma palavra de nós e nós estamos ocupados com o nosso celular. Que nós possamos ser luzes, independente da situação que nós nos encontramos. Quantas vezes nós também estamos em dificuldades, mas às vezes a nossa chama está pequenininha, mas é o suficiente para o próximo. Que todo esse universo, que toda essa energia de vibração alta de 540 Hz possa invadir o coração de vocês, trazendo muita paz, não somente para mim, nem para vocês, mas para todos da humanidade que precisam de paz. Que nós possamos, a cada dia, sermos um pouquinho melhor do que ontem, porque todos os dias é dia de luta, é dia de glória. Um beijo para vocês, espero que vocês tenham gostado, porque eu adoro a sugestão de vocês podem me mandar no meu privado aí, no meu direct, sugestão de tema. Eu fico muito feliz porque eu falo de algo que não é meu, que passou aqui através de mim e seguiu o caminho. Então eu me sinto... Gente, é muito sério esse sentimento. Já viu quando as pessoas te dão algo para fazer, sabe? As pessoas te dão uma missão para você fazer, um trabalho para você fazer. Então, a sensação que eu tenho ao final das minhas lives é que eu consegui entregar algo que não é meu, sabe? Que é algo muito maior do que eu e que neste momento eu entreguei. E aí eu me sinto aliviada, como se algo muito maior do que eu fosse cumprido. Então eu me sinto plena, eu me sinto em paz. Então é isso. Agradecer a todos vocês, que vocês possam enviar aviãozinho para as pessoas que precisam ouvir sobre o suicídio, pessoas que às vezes estão em depressão, pessoas que não estão felizes com a própria imagem, pessoas que estão passando por momentos difíceis em tempos totalmente adversos, principalmente agora na pandemia, que vocês possam indicar para levar um alívio, uma forma da pessoa se sentir um pouquinho melhor do que antes, para que ela possa ter condições de mudar a frequência dela e assim mudar a realidade dela. Um beijo, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.